RF com você está de volta e hoje é dia de bater papo com uma expert em transformar sorrisos, a dentista doutora Clarissa Freitas, que vai nos contar tudo sobre as famosas facetas dentárias. Seja bem-vinda novamente, doutora, é um prazer estar falando com você. Eu é que agradeço, obrigada, boa tarde a todos. Bora lá então, olha, numa primeira entrevista, né, a gente já comentou sobre esse ponto que eu vou tocar agora, mas para quem não viu o nosso papo anterior, doutora, responde pra gente como é que essas pequenas lâminas podem fazer aí uma grande diferença no sorriso. Na verdade, essas pequenas lâminas, eu sempre falo que elas mudam totalmente a estima do paciente. O paciente que vem buscar esse tratamento é um paciente que está com a estima totalmente baixa. Um paciente que não consegue sorrir, não consegue se relacionar com os colegas, tem dificuldade até para conseguir um emprego, porque ele tem vergonha de pedir um emprego. Eu sempre falo que o paciente que busca esse tratamento estético é um paciente que ele tem uma dor emocional. É diferente do paciente que ele tem uma ausência de um dente lá do fundo, que na verdade esse dente do fundo é uma dor física. Ele precisa do dente para mastigar. A estética não, as facetas não, ele precisa sorrir. É a estima dele, é uma dor emocional. Eu sempre falo, a estima do meu paciente, ele vai para cima no momento em que ele recebe esse tratamento. Eu concordo aí com tudo que a senhora falou agora. Olha, agora eu quero saber quais são os cuidados antes de realizar, né, esse procedimento. Por exemplo, quem tem aí uma cárie no dente pode estar realizando esse tratamento antes ou precisa cuidar disso primeiro? Quando o paciente, normalmente eu sempre falo, os cuidados são, primeiro, procurar um profissional que saiba executar. Porque o profissional que saiba executar, ele vai dar prioridade para a sua saúde. E aí é nesse momento, nesse ponto que nós vamos chegar. A cárie, ela é uma doença, então eu tenho que preparar o meu paciente para receber a parte estética. Então, na verdade, não pode de forma alguma, se o paciente tem algum problema gengival ou algum problema nos dentes, isso quer dizer que a saúde dele está comprometida. Não pode. Primeiro eu trato da saúde, depois eu trato da estética. Então, o que você falou é totalmente relacionado. Quando você encontra um profissional habilitado que saiba o que está fazendo, ele vai dar prioridade para a saúde do paciente. Depois ele vai deixar o paciente sorrindo, porque a estética vai ficar muito boa e sua saúde também. Com certeza. E esse é um assunto, né, que muita gente em casa tem dúvida. Então a gente vai agora chamar a participação do público, gente. Bora para a primeira pergunta que a gente tem aqui, olha só. Vamos ver quem mandou pra gente. Abre o telão, por favor. A Ana Maria está perguntando assim, doutora, faceta de porcelana dá mau hálito? Olha só, é uma dúvida aí que muita gente tem mesmo, hein? Será que dá mau hálito? Não é para acontecer. Se você colocou faceta de porcelana ou de resina e você está com mau hálito, a gengiva está vermelha, está sangrando, existe um problema. Você tem um problema e você precisa cuidar do problema. Você tem uma doença, na verdade. Você está com uma doença gengival que gera um mau hálito. Ou você tinha cárie e que não foi removido. Mas normalmente isso acontece porque quando nós executamos esse tratamento, existe uma junção entre o dente e a faceta. Se o profissional não deixar extremamente adaptado, você vai ter um acúmulo de bactéria, você vai ter um mau hálito, você vai ter um desconforto. E aí, o que era para ser muito legal, a tua estima ir para cima, você vai ter vergonha de falar do seu colega. Então, não deixe para depois. Se você tem mau hálito, se você executou esse tratamento, você está com mau hálito, está com a gengiva vermelha, procura um profissional que você precisa de ajuda urgente. Vamos para a próxima participação aqui com a gente, então. Olha só quem mandou agora a dúvida, né? Que em casa muita gente sente aí quando a gente fala sobre facetas dentárias. Qual a próxima participação? Roda pra gente.
próxima participação, a da Ana Maria já foi respondida. Então, olha, agora a da Eliane Santos, aqui de Campinas. Ela está perguntando assim, eu quero saber se porcelana quebra. Quebra, doutora? Responde pra gente. Querida, é muito, muito raro. Facetas de resina quebram com muita facilidade. É extremamente fácil. Normalmente quebram e a gente nem consegue dar um tempo. Então, as facetas de resina quebram. Facetas de porcelana não é para quebrar. Se acontecer, existe algum problema aí. Às vezes, um excesso de força com o paciente, alguma coisa que ele comeu que dente natural também quebra. Apesar de ser extremamente resistente, o dente natural quebra. Mas a faceta de porcelana, ela é muito próxima em dureza com relação ao dente natural. Então, não é para ser tão fácil. Agora, de resina, ela vai quebrar com muita facilidade. Olha só que interessante aí, então, doutora, já respondeu uma dúvida sobre as diferenças entre qual material é usado, né? Basicamente isso. Vamos para a próxima participação aqui com a doutora. Olha só quem mandou para a gente agora a pergunta. A gente vai acompanhar. Além da Ana Maria, né, que a gente também acabou de responder, a Eliane Santos de Campinas, agora a Neide Costa. Ela quer saber assim, olha, faceta de porcelana desgasta o dente? Eu sempre falo que a faceta de porcelana não é para desgastar. Ela existe um acabamento para melhor adaptação das minhas peças. Porém, normalmente, quando o paciente me procura para executar o trabalho, esse paciente ele tem grandes restaurações. Então, é necessário remover essas grandes restaurações que incomodam o paciente, normalmente porque tem cores diferentes, formatos um pouco estranhos. Eu removo tudo para poder substituir pelas porcelanas. Então, a gente tem essa questão do mito de que desgasta muito o dente. Não é para desgastar muito o dente. Se desgastar muito o dente, a técnica não é indicada. A indicação é o desgaste mínimo, é o acabamento para melhor adaptação das peças, a não ser que o paciente tenha grandes restaurações. Aí existe a remoção dessas restaurações. Olha, já a gente responde, então, mais perguntas aí do pessoal de casa que está mandando para a gente, mas antes eu quero saber, doutora, como é que deve ser feito, então, né, o acompanhamento após a colocação das facetas dentárias? Existe aí algum cuidado especial quando se faz essa aplicação? Normalmente, eu falo que os cuidados são os básicos, escovação, fio dental, o que o paciente tem que observar. Ele tem que observar se a gengiva dele está com uma cor legal, se está sangrando. Se ele observar que existe um sangramento, que existe algo estranho, ele tem que voltar no profissional que executou aquele trabalho, que aí está errado. Mas normalmente os cuidados pós os cuidados normais de um dente natural. E sempre o paciente atento para os sinais. Gengiva vermelha. E eu estou repetindo a questão da gengiva vermelha. Por quê? Do mau hálito, porque existem muitos pacientes que vêm no meu consultório hoje, que o problema maior é a minha gengiva está vermelha, doutora. Eu coloquei isso e depois que eu coloquei, eu estou com esse problema. Então, aí eu vou avaliar o que está acontecendo. Normalmente, é algum excesso de material. Isso é um sinal que você está com uma doença e que deve ser tratado. E para ser tratado, você tem que remover. Então, eu falo que os cuidados os cuidados normais de dente natural e observar a saúde, o hálito e a cor da gengiva. Doutora, você comentou aí então sobre essa questão das gengivas, né? Se elas estiverem vermelhas, é um sinal de alerta, então, que a pessoa primeiro deve tratar esse problema para depois poder colocar as facetas, é isso? Exatamente. Normalmente, se o paciente tem uma doença que nós chamamos de doença dental, que é na gengiva, nós não executamos o trabalho, nós tratamos primeiro. Mas o que eu tenho visto nos últimos tempos, pela moda da faceta, moda das lentes de contato, é o paciente colocar e ficar com a gengiva doente. Por quê? Uma má adaptação,
uma má execução do trabalho, né? E aí a gente tem que refazer todo esse trabalho, cuidar da saúde gengival do paciente para executar novamente. Com certeza. Agora eu quero saber, doutor, uma outra dúvida que surgiu aqui enquanto a gente estava conversando, se é possível reparar uma faceta dentária danificada, né? Ou se é necessário substituí-la do zero. Normalmente a faceta de resina, por quebrar com muita facilidade, você precisa reparar. Você repara, você consegue reparar um cantinho ou outro, ela vai quebrar novamente. Se ela quebrou uma vez, normalmente ela vai quebrar novamente. A faceta de porcelana não é possível reparar, até porque é um material extremamente resistente. Para ela ter quebrado, existe um problema grande. É raríssimo isso acontecer. Raríssimo. Eu não consigo relatar quando que eu vi isso. Então, normalmente, não é possível. A faceta de resina a gente repara inúmeras vezes durante o ano, de 2 em 2 meses, enfim. A faceta de porcelana não. A faceta de porcelana eu tenho que removê-la novamente para garantir aquela resistência do material mesmo. Doutor, o papo tá bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada aí pela participação. Aproveita aí e faz esse convite então para quem tá em casa e quiser acompanhar, né? Que eu sei que vocês postam bastante, são bastante ativos nas redes sociais. Quem quiser, onde é que encontra vocês? Eu é que agradeço pela participação e quem tiver mais alguma dúvida pode entrar em contato no meu WhatsApp, na minha rede social, no meu Instagram. Eu respondo todas as questões relacionadas às facetas, à estética, à saúde gengival. Eu estou aberta a qualquer dúvida que vocês tiverem. É isso aí, QR Code na tela, hein, pessoal? Só apontar então aí a câmera do seu celular. Obrigada pela participação mais uma vez.